Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Plenitude Corpo e Mente. Eu sou Irene Palma, especialista em desenvolvimento humano. E este espaço foi criado para mulheres que desejam compreender melhor suas próprias emoções, fortalecer a sua saúde emocional e construir uma relação muito mais leve consigo própria. Então, se esse tema já fez sentido para você, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres. Assim você vai poder ajudar esse conteúdo a chegar a quem realmente precisa ouvir o que nós vamos conversar aqui hoje. E por falar em conversar, eu quero já te fazer uma pergunta. Você lembra da última vez em que colocou a sua necessidade na mesma prioridade das necessidades de todo mundo ao seu redor? Não depois. Não quando sobrasse tempo, mas na mesma importância. Porque muitas mulheres passam tanto tempo cuidando de todos que, sem perceber, elas deixam de cuidar de si própria. Existe uma cena que acontece com muita frequência. A cena daquela mulher que acorda o dia e já começa pensando em uma série de coisas que tem que fazer. Lembra do café da manhã, da roupa que precisa estender, da mensagem que ainda ela não respondeu, da consulta da mãe, situações com o marido, com o filho no trabalho, das contas, da lista de mercado. E quando ela percebe, às vezes nem tomou o seu café com calma, um café que ela precisaria estar se nutrindo com tranquilidade, colocando energia para poder conduzir a sua jornada. E o que acontece? Ali, às vezes em fração de segundo, ela já resolveu mentalmente a metade dos problemas do seu dia. Isso vai acontecendo de uma forma tão automática que ela não percebe. Ela não percebe o quanto está sendo sobrecarregada. Ela simplesmente acorda, dessa forma e acredita que é assim mesmo. A vida é corrida. E o que eu mais escuto nos meus atendimentos é: Nia, minha vida é corrida. Nia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para nada. Então, ela entende que esse é o papel dela, das atribuições, das funções. E talvez seja exatamente aí que muitas mulheres começam, de pouco em pouco, a desaparecer dentro da própria rotina. Durante todos esses anos atendendo mulheres, eu ouvi muitas histórias diferentes. Mas existe algo que aparece com bastante frequência. Raramente alguém chega para mim com uma clareza muito, de uma forma muito bem construída, dizendo: olha, Ni, eu estou assumindo muitas responsabilidades. Não. O que eu escuto é outra coisa. Existem raras exceções, tá? Mas de um modo geral, o que eu escuto é a mulher falar que está cansada, que parece que o dia dela nunca termina, que a cabeça dela não desliga, que ela sente que não tem tempo de fato para ela. E quando começamos a conversar com mais profundidade, vamos percebendo que o problema nem sempre é a quantidade de tarefas. Pois é, muitas vezes é a quantidade de responsabilidades que essa mulher assumiu ao longo da vida, sem nunca perguntar se precisava carregar tudo isso sozinha. Eu quero te convidar a fazer um exercício enquanto você me escuta, sem julgamento, só observando. Você não precisa se chicotear. Tá? É só uma autoobservação. Você costuma perceber o que precisa ser feito antes mesmo que alguém peça? Tem dificuldade de pedir ajuda porque pensa que na verdade, que será mais rápido você fazer sozinha do que esperar pelo outro? Quando alguém faz uma tarefa de um jeito diferente do seu, você sente vontade de refazer? E, por fim, você costuma dizer frases do tipo: deixa que eu resolvo, eu faço, é mais fácil fazer assim. E quando finalmente consegue sentar um pouco, a cabeça já está a mil e você continua ali trabalhando. Você lembra do que ficou pendente, planeja o seu dia seguinte, pensa no problema de alguém, como se o seu corpo tivesse parado, mas a mente continuasse correndo. Se você se reconheceu em algum desses comportamentos, saiba que isso acontece com muitas mulheres. Muito mais do que você de fato imagina. Existe aí uma diferença muito importante entre ser a mulher responsável e acreditar que precisa ser responsável por tudo. São coisas completamente diferentes. Ser responsável é uma qualidade. O problema começa quando você passa a acreditar que tudo depende de você. Que se você não fizer, ninguém fará, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que descansar é você perder tempo,
Dizer não, nossa, isso é egoísmo. E aos poucos você vai deixando de fazer escolhas que são conscientes. Apenas passa a responder às necessidades de todo mundo. Até que chega um determinado momento em que a pergunta deixa de ser: isso é minha responsabilidade? E passa a ser apenas: como eu vou dar conta de mais isso? Esse é um lugar muito desgastante emocionalmente, porque enquanto você cuida de tudo, alguém vai ficando sem cuidado. E muitas vezes esse alguém é você. Eu gosto muito de propor reflexões que sejam simples, porque elas costumam revelar muita coisa. Então eu quero que você pense nos seus últimos dias. Quantas vezes você interrompeu algo que estava fazendo para você poder atender imediatamente uma outra pessoa? Quantas vezes você disse sim quando na verdade você queria simplesmente dizer não? Quantas vezes colocou as necessidades de todo mundo à frente da sua própria necessidade? E agora vem uma pergunta ainda mais importante, mais provocante. Eu sei que você vai ficar mexida, mas eu preciso te falar. Se você não cuidar de você, minha amiga, quem vai fazer isso? Porque cuidar das pessoas, claro, é legal, é bonito, é genuíno, o altruísmo é importante, mas tem limites. Cuidar apenas das pessoas, esquecer de você, isso não é amor. É um desequilíbrio que com o tempo vai cobrar um preço emocional muito alto. E não só emocional, fisicamente também. Se talvez não esteja já acontecendo isso. Só que a gente vai tocando a vida e não vai percebendo. Existe uma essência, eu vou falar sobre uma perspectiva da terapia floral. Existe uma essência nos florais de Bach, da qual eu gosto muito quando eu falo desse tema. Ele se chama Oak. O Oak, vamos imaginar assim, a imagem que ela traz é a de um grande carvalho, uma árvore forte, resistente, mas que ela continua forte porque recebe aquilo que ela precisa. Ela recebe água, ela recebe luz, recebe nutrientes. A natureza em si nunca esperou que essa árvore sobrevivesse apenas oferecendo. Ela também precisa receber. E talvez seja uma das mensagens mais importantes para nós. Você não precisa provar sua força suportando tudo sozinha. Porque assim como essa árvore, ela tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, no sentido dessa sobrecarga. E trazendo para o nosso universo, reconhecer os seus limites não vai diminuir quem você é. Na verdade, é justamente isso que permite continuar caminhando com saúde, com equilíbrio. Talvez você não vai conseguir mudar tudo amanhã, e nem precisa, mas você pode começar observando uma coisa simples. Na próxima vez que surgir uma nova responsabilidade, antes de responder automaticamente, deixa que eu faço, para alguns segundos. Eu sei que talvez vai ser difícil, mas tenta fazer isso. E pergunta para você: isso realmente precisa ser feito por mim? Ou eu apenas me acostumei a acreditar que precisa ser feito por mim? É bem diferente. Às vezes, essa única pergunta já muda a forma como você começa a enxergar a vida. Se essa conversa está fazendo sentido para você, eu já quero deixar muito claro que eu preparei um material que vai poder te ajudar a continuar essa reflexão de forma prática aí no seu dia a dia. O link está na descrição desse vídeo, então só você baixar, fazer tudo no seu tempo, se permitir olhar para a sua rotina com mais gentileza. E eu quero, na verdade, minha querida, terminar deixando uma última reflexão para você. Aquela mulher que cuida de todos também precisa ser cuidada. E a primeira pessoa que pode oferecer esse cuidado é ela mesma, é você. É importante que você se olhe, é importante que você se respeite. Se você não respeitar os seus limites, se você não delimitar o seu território, se você continuar a dizer sim, querendo dizer não, se você achar que a responsabilidade se transformou numa obrigação, o boleto vai bater a porta. E é importante você dar essa pausa. As pessoas, elas passam a nos respeitar quando nós nos respeitamos. Eu só posso amar quando eu me amo.
Então, enquanto eu estou fazendo fora, enquanto eu estou abraçando tudo, tudo por todos, talvez você está esquecendo da pessoa mais importante que é você. Então vamos começar a olhar para você, para esse ser que é tão importante nessa existência. Cuidar da mulher, cuidar dessa alma de maneira amorosa. Olhar para dentro vai despertar algo muito lindo que está ainda adormecido aí em você. Porque enquanto a gente olha para fora, a gente só sonha, segundo o Carl Jung. Então vamos olhar internamente, vamos comece a fazer essas pequenas transformações no seu dia a dia, um passo de cada vez. Não precisa ser exigente, faça aos poucos, mas comece a se olhar, comece a trabalhar o seu autoacolhimento, o seu autoamor. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Esse conteúdo ele é muito importante para que você possa, inclusive, compartilhar com as suas amigas. Quem sabe essa mensagem, conversa vai chegar, na verdade, para outras pessoas e que elas estão, neste exato momento, precisando lembrar que ela também merece entrar na própria lista das prioridades. Assim como você também. É muito importante. Você é prioridade. Sim, vamos ajudar as pessoas, mas vamos olhar para quem realmente é a mais importante nesse momento, você. Porque se você não se cuidar, ninguém vai olhar para você da forma como você gostaria que isso acontecesse. Então, vamos se acolher e vamos mudar esse modo de pensar, esse modo de agir no seu dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.